Leitura da Bíblia, dia 9 de setembro. Livro do profeta Isaías, capítulos 3 ao 5. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Livro dos Salmos, capítulo 53. Provérbios, capítulo 22, versículo 28 e 29. Inscreva-se no canal Bíblia em Foco 66, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Livro do profeta Isaías, capítulo 3. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprime uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o pobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob teu governo esta ruína. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada, Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiar a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e, como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobre. Ai da sua alma, ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será que as suas próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Oh, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, o que roubastes do pobre, o que roubaste dos pobres está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, desde o Senhor dos Exércitos. Julgamento das filhas de Sião. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, dizendo, tini os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetos e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste suntuosa, cilício e marca de fogo, em lugar de formosura? Os teus homens cairão à espada, e os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião
desolada se assentará em terra. Capítulo 4. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Jerusalém que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. A parábola da vinha má. Capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, e veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Ai contra os perversos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, e vinho há nos seus banquetes. Porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a cova aumentou o seu apetite. Abriu a boca desmesuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então
Os cordeiros pastarão lá, como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça, e o pecado como com tirantes de carro. E dizem: apresse-se, Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso, e ao justo nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes, e os seus cadáveres estão como um monturo no meio da rua. Com tudo isto, não se aplaca sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ele arvorará o estandarte para as nações distantes, e lhes assobiará, para que venha das extremidades da terra, e vem apressadamente. Não há entre elas cansado, nem quem tropece, ninguém tosqueneja, nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos seus lombos, nem se lhe rompe das sandálias a correia. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dizem-se de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão, e rosnando rebatam a presa, e a levam, e não há quem a livre. Bramam contra eles naquele dia como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 ao 13. As visões e revelações do Senhor. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo fora dele. Se no corpo fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. As credenciais de um apóstolo. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou.
Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque em nada tem vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não os ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Paulo deseja visitá-los. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não os serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Livro dos Salmos, Salmos capítulo 53, a corrupção do pecador e a sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo didático de Davi para a cítara. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica a iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entende os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Toma-se de grande pavor onde não há quem temer, porque Deus dispersa os ossos daquele que te sitia. Tu os envergonhas porque Deus os rejeita. Quem me dera que de Sião viesse já o livramento de Israel. Quando Deus restaurará a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Provérbios capítulo 22, versículo 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, porque arriscas perder a cama debaixo de ti?